desejo muito maior, há um propósito de Deus muito maior em nossas vidas. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Atos, Atos 16, versículo 23. Amém? Atos 16, versículo 23 vai dizer assim: E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança, o qual, o recebido tal ordem, o lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos teus filhos, obrigado pela tua presença, meu Deus e meu Pai. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, mais uma vez fale conosco. Obrigado pela EBD que tivemos, obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem nos dado entendimento na tua palavra. Pai querido, fale conosco, nos abençoe. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa. Quantos, Senhor, já não tem mais, já não sente falta, já não tem mais desejo de estar na tua casa, te adorando, glorificando o teu santo nome. Nos abençoe, abençoe essa obra, abençoe todos aqueles que fazem parte desse rebanho. Ministra no nosso coração. Eu não sei como teus filhos se encontram, mas o Senhor sabe, meu Deus e meu Pai, o que cada um necessita nessa manhã, e nós necessitamos ouvir a tua voz. Então fale conosco. Eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Irmãos, aqui eu comecei no versículo 23, que vai falar: havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. E nós sabemos aqui que eles viveram essa situação porque havia uma menina com um espírito adivinho. Eu preguei um dia desse a respeito dessa palavra, e aquilo começou a incomodar a Paulo a ponto de chegar o momento dele repreender aquele espírito. E hoje a gente estava falando do propósito de Deus a respeito do jejum, da oração, da palavra. E foi o que eu disse, que não é nada pessoal que a gente passa ou que a gente vive. A gente precisa entender isso para que esse evangelho, a gente sinta uma leveza de servir a esse Senhor. Porque a gente está vendo aqui uma situação que acontece porque Paulo, depois de alguns dias, tem o discernimento, porque o que aquela menina falava era algo que era verídico, porque era a posição daqueles homens. Eles eram homens de Deus, eles estavam ali como instrumentos de Deus. Mas Paulo tem o discernimento que há um espírito de adivinhação naquela menina, e ele repreende. Quando os seus senhores vê que aquela menina tinha sido liberta, eles levam ele para os magistrados, e ali tudo era em praça pública. E aí eles começaram a incitar aquele povo. E aquele povo, de imediato, não tinha ninguém para defendê-los, não, a não ser o Deus a qual eles serviam. Mas foi o que a gente falou nessa manhã. E a gente vê que eles passam por essa situação de açoite, de vergonha, de humilhação ali em praça pública, por causa das almas, por amor ao reino, por amor a uma eternidade. E aí a gente vai vendo que eles vivem esse momento, e aí eles passam, e eles vão presos. E a gente sabe que as prisões antigamente, eles amarravam as pessoas. Eles eram amarrados nos pés e os braços, e eles ficavam numa posição deitados de barriga para cima. Você imagine você ficar amarrado nessa posição. Vai chegar um momento que vai começar a dar todo tipo de problema, né? Você imagine, era dessa forma que eles estavam.
Era dessa forma que eles estavam vivendo o que aconteceu por causa de uma alma. Só que a gente vai ver que não foi só uma alma, porque dentro daquela prisão, quando fala dessas cadeias, desse louvor, dessa adoração, quando fala que a cadeia ela se abre, não foram só as físicas, eu acredito que as espirituais, até porque não teve fuga. Porque podia ter tido fuga. Ainda que eles pudessem, o soldado, conseguir fazer com que ele, como acontece as rebeliões, às vezes tem rebeliões que às vezes dá certo que alguns conseguem sair de dentro do presídio, outros não. Mas todo mundo que está ali, alguns sabem que não querem tentar, querem cumprir a sua pena. Outros não, vai ser envolvido e vai tentar a fuga mesmo. E a gente vê que ali, quando fala que eles estavam perto da meia-noite, eles estavam machucados. Eu acredito, porque está falando, e havendo-lhe dado muitos açoites. E a gente sabe o material que eles usavam, os instrumentos que eles usavam naquela época. Então a gente fica imaginando como que aqueles homens não estavam, por causa daquela alma, daquela menina. Mas aí eles são presos para que a obra pudesse se cumprir, para que o propósito pudesse se cumprir. Porque o propósito de Deus na vida daqueles homens não era só aquela menina daquela cidade. Tinha uma prisão que tinha presos ali que precisavam ser libertos espiritualmente. Tinha a família do carcereiro que precisava ter um encontro com o Senhor. Então havia um propósito para que eles pudessem estar passando por essa situação. E o propósito era o reino, era o evangelho. E nós vemos aqui falando que eles louvavam e adoravam a Deus. E quantas das vezes nós estamos vivendo alguns processos na vida da gente que a primeira coisa que o diabo quer é nos calar. E como é bom quando a gente entende, às vezes, quando a gente tem oportunidade, quando a gente está dentro da nossa casa, que a gente pode adorar de voz alta, glorificar o nome do Senhor. E a gente sabe, muitas das vezes está doendo, estamos machucados, estamos feridos, mas temos essa liberdade. Muitas das vezes no trabalho, a gente em pensamento, Deus traz a memória, um louvor, você começa a louvar e acontece uma libertação. E aqui a gente está vendo o propósito da vida desses homens e o propósito de Deus para aquela cidade. Deus leva eles para aquela cidade porque havia um propósito. Você acha que Deus não sabia o que eles iriam passar? Por que Deus escolheu eles para irem para aquele lugar? Porque Deus sabia que podia contar com eles. Como Deus, eu acredito que pode contar com cada um de nós. Rafael estava falando aqui, quem nos separará do amor de Cristo? E tem tantas coisas nos separando. Porque nós não conseguimos entender que há um propósito maior. Nós precisamos, a Bíblia vai dizer, sofra eu, mas não sofra a obra. É difícil, nós não queremos sofrer pela obra. Nós sofremos por tantas coisas, menos pela obra nós não queremos sofrer. Nós verbalizamos esse versículo, mas na hora a gente não quer sofrer. A gente não quer padecer. A gente não quer ser açoitado como eles foram. Foi o que nós falamos na escola dominical. Hoje aqui, pra gente no Brasil, nem se compara a outros países que pessoas estão sendo mortas por causa do evangelho. Que famílias estão sendo mortas por causa do evangelho. Porque isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas até hoje acontece. Tem países que eles não têm liberdade de fazer o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. E nem por isso eles deixam de fazer. Eles colocam a vida dele em risco porque eles sabem para onde eles vão. Eles sabem com quem eles vão se encontrar. E o desejo é tão grande no coração deles que eles preferem se colocar em risco. Porque eles sabem com quem eles vão se encontrar, para onde eles vão. E eles não estão se importando com isso. Porque tamanha é a opressão, tamanha é a perseguição. E é uma perseguição que é com sentença de morte, de prisão, de humilhação, como Paulo e Silas foram aqui. Porque ali eles estavam em praça pública. Os donos daquela menina incitaram, ficaram com raiva, porque viram que de imediato, quando Paulo libera uma palavra, foi o que quando eu preguei, eu falei, muitas das vezes nós sabemos, nós temos o discernimento, nós detectamos aonde está o problema, mas nós
fingimos. Vou deixar aqui. Vai ficar aqui, vai continuar. Não vou me posicionar, não vou fazer aquilo que cabe a mim. E quantas das vezes nós não nos comportamos assim? Paulo não, Paulo ele se incomoda. Irmãos, o Espírito Santo de Deus tem que nos incomodar quando tiver principalmente algo em nós que não agrada, que não glorifica, para a gente começar a buscar ajuda em Deus. Pedir a Deus socorro, misericórdia. Porque tem áreas da nossa vida que sozinho nós não vamos conseguir. A gente vai precisar da ajuda dele. Nós estamos falando na escola dominical a respeito do jejum. O jejum que é para mortificar a nossa carne. Mortificando a nossa carne, a gente diminui e ele cresce. A gente desce e ele é exaltado. A gente entende os propósitos que é muito maior do que aquilo que eu acho que é pessoal, do que aquilo que eu acho que é contra mim, do que aquilo que muitas das vezes a gente acha, continua achando que diz a respeito a nós e não diz mais a respeito a nós, diz a respeito do Criador. E a gente vê aqui o Senhor mostrando nessa manhã que eles foram açoitados. Eles podiam ir para aquela prisão. Que Deus é esse que eu estou servindo? Que eu estou enfermo, que eu estou desempregado, que eu estou sendo caluniado, que eu estou sendo açoitado, que estão me difamando. Não, a Bíblia está falando que perto da meia-noite eles estavam adorando, mas eles estavam sentindo dor, eles estavam feridos, eles estavam machucados, mas a presença permanecia sobre a vida dele. A gente pode passar o que tiver que passar, mas a presença ela vai permanecer, irmãos. O diferencial é a presença, porque se a presença permanece, você vai conseguir adorar o Senhor. Você vai conseguir adorar e louvar a esse Senhor para que o propósito continue se cumprindo. Porque quando eles chegam ali, que eles começam a adorar perto da meia-noite, a Bíblia vai dizer que houve, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Irmãos, olha o que aconteceu. E não era no momento que eles estavam bem. Eles estavam machucados, eles estavam feridos, eles estavam aprisionados. Eles nem sabiam o que iria acontecer com a vida deles. Eles não sabiam, mas eles entendiam o propósito e o chamado que tinha na vida deles. Por isso que eles estavam ali. E todos aqueles que estavam naquela prisão estavam ouvindo aquele louvor, aquela adoração deles. Eles louvavam, eu acredito, que com os lábios, mas o coração deles choravam. Mas eles estavam ali. E dali a gente vê que o Senhor vai falar de uma prisão aonde as cadeias, os cárceres se abrem. Pessoas ali que precisavam ser libertas espiritualmente. Porque a prisão, a gente sabe que chega um momento, ainda que a pessoa tenha que estar preso por 20 anos. Mas uma hora completa aquele 20 anos, a pessoa é solta. A física, agora a espiritual não. A espiritual, se Jesus não entrar na nossa vida, a gente continua aprisionado. A gente desce ao pó no silêncio aprisionado, com as cadeias espirituais de demônios que nos atormentam. Então naquele lugar tinha pessoas que precisavam dessa libertação espiritual. Porque a gente vê que são cadeias, como eu disse, se abriram e eles não fugiram. Ninguém fugiu, ninguém tentou fugir, ninguém tentou nem sair da cela. Você imagine, eles louvando, começam um grande mover, eles começam a ver aqui, imagine o barulho que não foi, daquelas celas se abrindo, daquelas correntes sendo... Irmãos, foi algo tremendo. E aqueles homens ficaram intactos ali. Ficaram maravilhados ali. Ninguém tentou botar nem o pé para fora da cela, tentando fugir. De tamanha foi a presença de Deus no momento que aqueles homens estavam adorando naquele lugar. Cantando hinos a Deus naquele lugar. Para que aquelas pessoas pudessem ser transformadas, cumprissem a sua pena e quando saíssem dali, procurassem uma vida digna. E aí nós vamos ver que a palavra, ela vai mostrar que o carcereiro,
ele chega atordoado. E ele quer se matar, porque ele ainda não sabe o que está acontecendo. Ele acha que todo mundo foi embora, porque tamanho foi o silêncio. Não tinha correria, já fugiu todo mundo. E aí ele escuta a voz. E aí ele pergunta o que ele precisava para ser impactado, para conhecer aquele Deus. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos vivendo um tempo que ou a gente entende, ou a gente compreende essa palavra para a gente viver e caminhar no propósito daquilo que Deus tem para a vida da gente, ou a gente vai ficar parado. Ou nós vamos nos separar desse amor por as coisas corriqueiras que vai acontecer pelo nosso dia a dia, pelas adversidades, pelas lutas. Porque a gente não entende que esse propósito é para alcançar vidas. Como eu preguei na sexta-feira, precisa ter frutos. E se você está dando frutos, você vai ser apedrejada. Eu preguei de herança espiritual de Nabote. O que aconteceu com ele? Se você carrega uma herança espiritual, vai haver levantes, vai haver perseguição. E é isso que porque a Bíblia mostra isso. A Bíblia vai mostrando desde o início, desde Gênesis até o final, e Apocalipse, nós vamos vendo. Lá em Hebreu vai falar dos mártires. A gente escuta, a gente ouve, a gente lê a palavra, a gente sabe, mas quando chega no momento de passarmos por esses açoites, na maioria das vezes nós abrimos mão do reino. Foi o que eu falei de manhã. Será que se alguém vier botar uma espada mandando a gente negar Jesus, nós vamos negá-lo? Se muitas das vezes uma adversidade, uma luta, um levante, a gente já está abrindo mão, a gente já está negando, imagine uma espada. E é tão bom a gente poder refletir isso, para a gente saber que tipo de evangelho a gente está seguindo, ou aprendendo, ou vivenciando. Porque esses homens aqui, eles tinham tudo para estar revoltados. Ah, não importa, eu liberei uma palavra, eu tive discernimento, a menina foi liberta, teve prejuízo, eu vou ficar aqui quietinho, eu vou ficar aqui murmurando, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu fui assaltado, eu fui humilhado, agora eu estou aqui nessa prisão. E quantas das vezes nós não ficamos assim, sendo sugestionados e questionando o poder de Deus, questionando a presença que está sobre as nossas vidas? Quantas das vezes a gente começa a ficar cheio de dúvidas e seta para um lado e seta para o outro, e aí a gente acha que é pessoal. Não é pessoal. Não é pessoal carregarmos uma herança espiritual. Não é pessoal. Muitas das vezes nós somos açoitados, mas o importante é que vidas estão sendo transformadas, é que vidas estão sendo libertas, é que nós estamos povoando o céu. Porque o propósito da igreja na terra é essa. Não é a respeito de nós. Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai abrir porta. Mas vidas, é reino, são pessoas. São pessoas. E enquanto nós não entendermos isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas a gente precisa entender para que a gente continue cumprindo, exercendo o chamado daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque nós vamos ver aqui nessa palavra a atitude que eles tiveram. Paulo podia ter discernido e ter deixado para lá. Eu posso discernir algumas coisas na minha vida e deixar para lá, não vou mexer nisso. Não, mexe. Busca a Deus, peça. A gente precisa pedir uma mudança, uma transformação para viver aquilo que Deus tem, tanto como instrumento e para a nossa vida também. Porque não adianta nada a gente ser bênção para todo mundo e a nossa vida. Como que fica? Deus pode me usar para muitas pessoas e para mim mesmo. Por que não usa? Por que não acontece? Eu posso estar sendo instrumento na mão dele para as outras vidas. Mas quem me abençoa é Deus. Ele vai me usar para outras pessoas. Mas se ele não quiser me abençoar pelo fato de eu não estar fazendo o que ele quer, ele vai fazer isso. E é isso que a gente precisa entender. E é isso que a gente precisa compreender. Porque aqui está falando de homens, foi o que falamos na escola dominical. Nós sabemos quem foi Saulo. Nós sabemos quando ele vira Paulo. Nós sabemos o que ele faz. Nós sabemos o que ele passou.
né? A gente falou de consequências, a gente falou, ele teve as consequências dele, mas a gente vê que ele realmente tem um encontro verdadeiro com Deus e a gente vê uma mudança, uma transformação. A gente vê que Paulo, a Bíblia vai dizer, que eu acho lindo, que ele se esforçava. Eu que tenho que me esforçar. Sou eu que tenho que me esforçar, porque Paulo sabia quem ele tinha sido. Ele tinha tido um encontro, Deus tinha se revelado a ele, mas aquelas pessoas que fugiam dele, que tinham medo dele, que sabiam o que ele fazia, teve que ver realmente nele uma transformação e uma mudança. E se ele não se esforçasse para mostrar que realmente Cristo tinha entrado na vida dele, como que aquelas pessoas iam dar credibilidade para o ministério dele, para o chamado dele? Não iria. Então somos nós que temos que nos esforçarmos, irmãos, para nós mesmos, para a gente avançar, para a gente fluir. E nós vamos vendo aqui Paulo exercendo a autoridade dele, quando ele repreende aquela menina, quando ele tira o lucro daqueles homens. E isso gera o quê? Dor para ele, humilhação para ele, exposição para ele, prisão para ele. Mas chegando naquele lugar, ainda há propósito maior, porque tem homens ali presos que precisavam ser libertos. A maior libertação tem que ser espiritual, irmãos. Porque se não houver uma libertação espiritual, nós vamos permanecer na práticas e pecando sempre. E a Bíblia diz que o que nos afasta de Deus é o pecado. E naquele lugar tinha homens que precisavam ouvir aquela adoração de Paulo e Silas no momento de dor. Não era no momento de festa, não era no momento de alegria, não, era no momento de dor. E quantas das vezes Deus não tem usado a gente no momento da nossa dor? E quantas das vezes você pensa assim, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para falar, e quando você vê, você está falando para alguém. Jesus te ama, você dá um abraço, Deus te usa para alguém. No momento da dor, Deus não está preocupado, irmão, porque Deus sabe que ele vai nos sustentar, ele vai amenizar. A Bíblia diz que ele faz a ferida, mas ele também sara. Glória! E quantas das vezes Deus não tem usado a gente? E graças a Deus, quando a gente entende que a gente precisa se deixar ser usado por ele. Porque muitas das vezes a gente endurece o coração. Ah, não vou fazer porque a minha vida está assim, não vou fazer porque eu fui açoitado, não vou fazer. Não, irmão, em nome de Jesus. Tem um Deus cuidando de cada um de nós. E é isso que nós precisamos entender. E aí houve libertação. Houve libertação dentro daquela prisão. Homens que estavam ali presos. Homens que ninguém dava mais nada, que ninguém conhecia, que eu creio que saíram dali diferente. O carcereiro, a sua casa, a sua família é liberta, é transformado. Eu fico pensando muitas das vezes, irmãos, a gente tem que se perguntar, quem aqui já ganhou alguém para Jesus? Quem aqui já ganhou alguém para Jesus? Porque tem gente que está 50 anos no evangelho e não ganhou ninguém para Jesus. E a gente precisa pensar nisso. Muitas das vezes são pessoas que estão do nosso lado. Aí não, são pessoas, às vezes, que você vê que tem uma resistência, mas a sua conduta, o seu posicionamento, foi o que o Rafael falou. Que a chefe dele perguntou, eu posso ir lá? O Espírito Santo agora é que vai fazer a obra. Irmãos, em nome de Jesus, vai chegar aquele grande dia que o Senhor vai falar, mostra-me as tuas obras. E que obra que a gente tem? Só sapateou, cantou, louvou, pregou. Cadê as almas? Porque é almas, irmãos, que Deus está preocupado. Você cantar, você adorar, você louvar, você pregar, isso aí. E as almas? Porque aqui a gente vê homens ganhando almas para o reino, sem se preocupar o que eles iriam passar, entendendo que o chamado era esse, a obra precisava avançar, ela precisava crescer, pessoas precisavam ouvir desse evangelho, essa cidade precisava ouvir do evangelho, e houve libertações naquele lugar, e é isso que eu preciso entender. Se você está sendo instrumento na vida de pessoas, se prepara, mas tem um Deus que vai nos sustentar. Tem um Deus que nos garante, tem um Deus que vai dar livramento, tem um Deus que vai nos guardar, irmãos, e isso é muito lindo. Ele não dorme, ele tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo ouve, é ele que está nos guardando.
E quando nós entendemos isso, nós não temos medo. Nós vamos fazer a vontade do Senhor, para o nome dele ser glorificado. A gente vai diminuir para que ele cresça. Muitas das vezes a gente vai estar ferido, aí quando você está ferido, está machucado, aí que vai aparecendo pessoas de tudo quanto é canto. Aí é que vai aparecendo, surgindo pessoas. Aí quando você vê, você já está falando do amor de Deus, você nem lembra o que você está vivenciando, o que você está passando. E é tão lindo, porque a gente não lembra mesmo. A gente esquece muitas das vezes o que a gente está vivenciando. Então, não, mas tem um Deus que é poderoso, tem um Deus que é vivo, tem um Deus que faz. E é isso, irmãos, isso é que é reino, isso é que é evangelho, isso é que é entender o propósito a qual Deus tem para a vida da gente, até porque nós entendemos que a nossa vida está na mão dele, e quando tiver tempo dele operar os milagres, ele vai operar, quando tiver no tempo dele agir, ele vai agir, quando tiver no tempo dele fazer, ele vai fazer. Porque aqui, uma situação que parecia que seria para a morte, não foi para a morte, mas eles foram machucados. E quantas das vezes nós somos machucados? Quantas das vezes nós somos feridos? Quantas das vezes nós somos caluniados? Isso tudo faz parte, isso vem no pacote do evangelho. Isso vem no pacote. Não é só bênçãos, não é só prosperidade. Não, tem os dias maus também, e também faz parte para a vida da gente. E aí a gente vai entendendo, a gente vai se encaixando no propósito daquilo que Deus tem. A minha vida tem que ter um propósito, que é ganhar almas. É falar desse amor de Deus. É anunciar esse reino. E onde eu não posso falar, eu vou ter que testemunhar com as minhas atitudes, com os meus comportamentos, com a minha fala. E é isso que a gente precisa entender. Porque eles estavam passando por isso. Paulo podia ter visto, ter discernido, ter deixado para lá. Eu posso começar a discernir e deixar para lá. E como a gente falou, muitas das vezes no culto, Deus está falando, vai dar um abraço, vai dar um abraço. Aí você não quer fazer. Vai lá, segurar na mão do irmão ou da irmã. A gente não quer fazer. A gente quer ficar no nosso cantinho. Ou a gente quer terceirizar, como o Rafael falou. Não, manda alguém. Como muitas das vezes, às vezes as pessoas... Eu falei, às vezes tem pessoas... Ai, pastor, a hora. Eu falei, não, Deus é você. Deus mostrou para você, sinalizou para você. Por que eu que tenho que orar? É isso que a gente precisa entender. Aquilo que Deus quer com você é com você. Aquilo que Ele quer comigo, eu tenho que ter sensibilidade, eu tenho que estar atento. Eu fico aqui atento para ouvir Deus falar e sinalizar o que eu tenho que fazer durante o culto. Mas Deus também fala com cada um de vocês. E a gente tem que querer ser instrumento na mão desse Senhor. Paulo, aqui, ele não estava preocupado. Com certeza ele sabia, porque quando ele tem o discernimento, que era um espírito de adivinho, que aquela menina, ela tinha os donos dela, ele sabia que ele repreendendo aquele demônio na vida daquela menina, ia ter consequências. E teve, irmão, de imediato. Quando eles entenderam que aquela menina tinha sido liberta, que já não ia dar mais lucro, e era uma menina, era uma moça, que ela era uma escrava. Ela era usada. Ela adivinhava, mas ela tinha os donos dela, então o dinheiro ia para os donos. Não fala mais dessa moça, não sei se de repente ela pode ter sido livre, porque ela não tinha mais valia para aqueles homens. Mas esse prejuízo que Paulo deu, libertando aquela moça, trouxe consequências para ele. Trouxe sofrimento para eles. Mas nem por isso eles se calaram, nem por isso deixou de se cumprir o propósito que Deus tinha colocado na vida deles quando levaram eles para aquele lugar. Havia um propósito muito maior do que as dores dele. Porque eu tenho certeza que no momento que Deus quis cicatrizar aquelas feridas, ele cicatrizou. E muitas das vezes, quando a gente entende o propósito de Deus, a gente nem sente dores, irmãos. Eu lembro porque a palavra de Deus vai falar de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado em praça pública, a Bíblia diz que o céu se abriu. E ele começou a ver as grandezas de Deus. Será que aquelas pedras trouxe dor para ele? Eu acredito que não. Tamanha foi a glória do que ele estava vendo. Aquilo ali não era nada para onde Deus estava mostrando que levaria ele. E assim que Deus faz, irmãos.
Deus arranca a nossa dor, Deus cicatriza as nossas feridas e a gente vai dando continuidade ao propósito, chamado que Deus tem para as nossas vidas. Que nessa manhã entenda o que Deus tem para a tua vida, o propósito que Deus tem, o chamado que Deus tem, o ministério que Deus tem, e seja bem-vindo. Quando começar a vir as pedradas, quando começar a vir as perseguições, quando começar a vir as calúnias, porque isso faz parte. Quem não entender isso vai abrir mão, vai separar. Porque falar nudez, quantas das vezes nós nos sentimos nu? Tem momentos que a gente está passando por uma situação que a gente sente tanta vergonha que parece que a gente está nu. De tanta vergonha que a gente está sentindo. Mas ele está perguntando, quem é que pode nos separar desse amor? E tem tantas coisas intentando nos separar, mas não deixa separar, não. Permaneça nesse amor, permaneça com essa presença. Foi o que Nabote passou, foi o que eu preguei na semana passada. Ele foi morto por uma calúnia, por um capricho de um homem, de um rei que tinha outros bens. É aquilo que eu preguei, que muitas das vezes desmerecendo a terra dele, mas querendo a terra dele. Vão nos desmerecer, irmãos. Mas isso também faz parte. Ah, eu quero a sua vinha, que eu quero fazer uma horta. Ele queria fazer uma horta na vinha de Nabote. Ah, eu vou te pagar muito mais do que ela vale. Por que ele queria, se não valia nada? Muitas das vezes as pessoas estão desdenhando. Mas Deus sabe o potencial que nós temos. Deus sabe, irmãos. E é Deus que precisa saber, não é o homem, não. Porque se a gente tem certeza que Deus sabe, a gente fica em paz. A gente não fica preocupado com o que o homem acha, com o que o homem pensa. E ele desdenhou da vinha dele de todo jeito, mas ele falou, não, é uma herança dos meus pais. E a vinha, naquele tempo, tipificava uma herança espiritual. Ele sabia, era o rei Acabe, que ele estava negando. Primeiro ele pediu, depois ele falou, vou comprar, vou dar um valor maior do que ela merece. Ele falou, não, eu não vou vender, eu não vou abrir mão. E a gente sabe o que aconteceu com aquele homem. E a gente sabe o que a esposa Jezabel se junta com ele para maquinar aquele plano, paga pessoas para levantar falso, para matar aquele homem. Mas a gente sabe qual foi o final. Sempre tem um final para essas pessoas, irmãos. Porque a Bíblia diz que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Nabote, ele se negou, ele não abriu mão, ele foi para a glória, irmãos. Ele foi morar com Jesus. Mas ele não abriu mão. E é isso que a gente precisa entender, porque a gente vai vendo, quando eu cheguei aqui, estava lendo a respeito do que Paulo tinha passado. Naufrágio, prisões, açoites, perseguições, foram muitas coisas que nem se compara hoje com a luta que a gente tem. Porque naquele tempo, as lutas que eram, as prisões que eram, era para machucar o corpo. Era açoite, aquela chicotada para sair pedaço, para ficar marcado. Era esse tipo de açoite. E às vezes a gente não consegue ser contrariado, a gente não consegue quando alguém está falando mal, a gente não consegue muitas das vezes se alguém está nos perseguindo. A gente não consegue entender, naquele tempo era totalmente diferente, nesse tempo continua sendo diferente, porque tem países aí que tem pessoas sendo queimadas vivas. Mas não tem negado o nome do Senhor. Não tem deixado de anunciar, não tem deixado de se encontrar. Não tem deixado de mandar, muitas das vezes, um único versículo. Porque tem lugares aí que é um único versículo e pessoas sedentas para receber o papelzinho do versículo. E a gente, às vezes, tem 5, 6 Bíblias dentro de casa, a gente não abre uma. A gente vai comprando todos os modelos de Bíblia e vai deixando lá guardado, dando poeira. Não pegamos uma para abrir, para ver o que Deus quer falar conosco. Irmãos, há um propósito maior. E se nós entendermos isso, a gente não vai parar, a gente vai avançar, a gente vai chegar, a gente vai cumprir o propósito a qual o Senhor nos chamou. Paulo, ele cumpriu. Mas a gente vai vendo, teve um momento que ele foi abandonado pelos irmãos. Mas Deus não deixou de cuidar dele.
Deus não deixou de dar escape para ele, Deus não deixou de dar livramento para ele, mas chegou um momento que chegou a hora dele partir também, como vai chegar com todos nós. É entender aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. O açoite não fez com que ele não completasse a obra naquele lugar. E o nome do Senhor foi glorificado, porque foram vidas. Porque se a gente for pensar, será quantos homens estavam dentro daquela prisão? Em cada cela, quantos homens estavam ali? A Bíblia não narra, mas com certeza naquela época já tinha de tudo também, imagine, eu acho que eram muitos homens ali dentro. E foi nesse momento que as prisões se abriram, que as escamas dos olhos daqueles homens, porque imagine, irmãos, pessoas presas e de repente as celas se abrem, as correntes se abrem e você ficar intacto ali, não querer sair. Ninguém saiu, ninguém fugiu, porque houve uma libertação. Eram prisões espirituais. As prisões espirituais se abriram primeiro e depois as prisões físicas. Por isso que eles permaneceram naquele lugar. Por isso que o carcereiro ficou maravilhado. Ele falou, o que eu preciso fazer? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vamos nos colocar de pé. É só crer, irmãos. É só crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E que no nome de Jesus, que o Senhor possa continuar salvando a nossa casa. Que o Senhor possa continuar salvando para a glória do nome do Senhor. Santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti, te louvamos. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada vida. O Senhor já se manifestou nesse lugar, já aqueceu o nosso coração, o nosso físico, meu Deus e meu Pai, com a Tua presença. Obrigado, meu Deus e meu Pai. O Senhor tem estado conosco, o Senhor tem sido adorado nesse lugar. Obrigado por essa manhã. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te glorifico. Eu te louvo, meu Deus e meu Pai, pela Tua presença. Eu te glorifico pela vida dos meus irmãos. Pai querido, Pai amado, se entrou alguém aqui querendo desanimado, querendo desistir, querendo se separar desse amor tão lindo e tremendo, meu Deus e meu Pai, que nessa manhã o Senhor possa visitar e falar de uma maneira linda e tremenda para a glória do Teu santo nome. Toma o primeiro lugar, meu Deus e meu Pai, em nossos corações. Abra o nosso entendimento, meu Senhor da glória, que não venhamos aceitar, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como discernimento. Tira de nós o comodismo, tira de nós a covardia, tira de nós o medo, meu Deus e meu Pai. Paulo não teve medo. Paulo entendeu que precisava liberar uma palavra para libertar aquela moça. Pai querido, Pai amado, sem se preocupar o que ele iria passar ali naquele lugar. Meu Senhor da glória, eu te peço que no nome de Jesus, que a Tua presença seja maior em nós. Pai querido, para cumprirmos o propósito a qual o Senhor tem determinado para cada um de nós. Para cada um de nós, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem um chamado, um propósito. Senhor, se tem alguém ferido, machucado, o Senhor é poderoso para cicatrizar, meu Deus e meu Pai, as feridas. O Senhor é poderoso para se manifestar de uma maneira sobrenatural. Obrigado por essa manhã. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela Tua presença. Eu rendo graças a Ti, já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém.